Gente, na aula anterior, estamos de volta, você que está assistindo pelo YouTube essa aula novamente, online, ao vivo, na hora. Ó, eita! Ei, donzelo, olha. E aí na aula anterior a gente tinha visto aquela parte de eletrólise em solução e a sua grande diferença em relação à eletrólise ígnea, né? Vamos relembrar. A eletrólise ígnea é aquela que vai trabalhar em fundição, ou seja, eu vou pegar a substância, expor ela a uma temperatura, colocar ela num, sei lá, no alto forno e ele vai derreter. Bora, Bill! Pra cá, pô. Pra cá. Vai derreter a substância e aí na forma líquida a gente vai conseguir fazer a oxidação dela. Isso está no caderno de vocês porque eu não estou escrevendo nada. Só que a eletrólise em solução aquosa, como a gente já viu, né? Eu vou dar outra aula sobre isso ainda, mostrando o experimento. Ela vai basicamente ter a participação da água, o que pode atrapalhar ou facilitar o processo. Quais são as vantagens? A eletrólise em solução, eu consigo dissolver o sal, por exemplo, com o metal de interesse na água, e aí, basicamente, a gente tira a necessidade de alta quantidade de calor para derreter a substância. Por exemplo, mais de 1000 graus para derreter o sal de cozinha. Eu posso fazer isso com água a temperatura ambiente, dissolvo de boinha, certo? Só que, qual é a desvantagem desse processo? Seria basicamente a água em si. Porque como a gente já sabe, a água ela vai sofrer a chamada autoionização. Faz parte do equilíbrio químico da água, isso aqui, onde a água, na própria água, a água na água, ela vai sofrer a ionização em H+ aquoso. Vamos falar de H+, tá? Usa hidrônio não, usa H+ mesmo. H+, mais o OH-, conforme já visto na aula anterior. Certo? E aí, olha só. O que acontece? A gente tem aqui carga positiva, carga negativa. Isso vai para onde? Para o polo positivo, lembra que os opostos se atraem, muito bem. Então aqui, ó, eu vou atrair quem? O OH. Então, ó, 4OH- vai estar formando 1 mol de água, mais, no caso são 2 mols de água, 1 mol de O2 mais 4 elétrons. E aí a gente vai ter no polo negativo, a gente vai ter 4H+. Bruno, por que está colocando 4 nesse negócio aí? Vai ter uma explicaçãozinha por quê. 4H+, mais 4 elétrons vai me dar 2 mols de H2. Ou seja, se eu fosse fazer aqui uma reação global para essa reação, eu elimino os 4 elétrons, lembrando que aqui é eletrólise, não é mais pilha, então eu tenho um gerador fornecendo todo o processo, não é um mandando para o outro mais massa, e aí eu vou ter, ó, 4H+ mais 4OH-, vai me dar 2 águas, 2H2 e 1 mol de O2. Essa seria a minha reação para a água. E aí, como é que eu sei, Bruno, que a água vai entrar no meio do processo? Aí na aula anterior da gente, eu havia colocado, inclusive, que está assistindo em casa pelo YouTube, pode pegar na internet, tem uma tabela de descarga dos íons. E eu até falei, por que descarga, Bruno? Por que descarga? Porque seja qual for o íon, positivo ou negativo, a intenção aqui é remover a carga. Vamos olhar, vamos confirmar essa informação. No polo positivo, a gente tem, ó, o OH- se converteu em água e O2, sem carga. No polo negativo, eu vou ter o H+, se converteu em H2, também sem carga. Então o que acontece? A gente vai ter o descarregamento dos dois íons, seja ele cátion ou ânion, seja por oxidação ou por redução. E aí tem aquela tabelinha de descarga, que para não perder muito tempo com isso, eu vou simplificar ela aqui, com essa linha, certo? Que você vai ter aqui o H+, referente ao hidrogênio da água, e aqui o OH- referente à hidroxila da água. Para cá, eu vou ter todos os metais que descarregam. Aí eu vou dar alguns exemplos. Ouro, platina, cobre, prata, toda essa galera. Para cá, eu vou ter, em geral, elementos metálicos da família 1A
2A e o alumínio. Isso aí já tem no caderno de vocês, que eu já coloquei isso na outra aula, mas também se você não está com o caderno aí na hora, eu não tinha essa aula, porque eu não gravei essa aula, pode pegar na internet também, tá certo? Tem lá, tabela de descarga. Vamos colocar aqui em cima. Nessa hora eu acelero o vídeo. Tabela de descarga. Embaixo eu vou ter cloreto, brometo e iodeto. Para cá, ou seja, que não descarrega, certo? A gente vai ter o que? Sulfatos, vai ter os nitratos e por aí vai, certo? Aqui também, ó, tem um carinha muito interessante que eu vou chamar a atenção para ele, que é o ânion bicarbonato. Não descarrega, certo? E aqui eu vou colocar descarrega, para você lembrar do que eu vou fazer já já, certo? Para cá descarrega, para lá não descarrega. O que vai acontecer? Se eu for fazer a eletrólise em solução aquosa do NaCl, vou fazer a eletrólise em solução aquosa do NaCl, certo? A gente sabe que dividindo aqui ao meio, ó, lado esquerdo positivo, direito negativo, teremos a seguinte situação. Vamos colocar aqui de preto para todo mundo ver melhor em casa. Na aquoso, mais Cl- também aquoso. É a dissociação iônica, normal, primeiro ano isso aí. No polo positivo e no polo negativo é que entra a situação. Antes de colocar isso aqui, eu vou colocar, né, a ionização da água. H2O. Vamos colocar a água assim para a gente entender melhor o processo. Ó, dividir no meio, mais e menos. Olha aí, telefoninho. H+ do lado direito, OH- do lado esquerdo. Na eletrólise em solução aquosa, a sacada aqui é você determinar quem descarrega. É você determinar quem vai descarregar. E isso você só consegue com a tabela de descarga. E aí o que acontece, ó? Entre o Na e o H, ó, o Na tá aqui, ó, família 1A. Então, se ele está do lado direito da minha tabela, ele perde para o hidrogênio. Logo, quem vai descarregar é o H. Ele não. O H+ não. Já do lado de cá, o cloro ganha para a hidroxila. Por quê? Porque o cloreto está aqui, ó, à esquerda da minha tabela de descarga. Logo, quem vai descarregar aqui é o cloreto. Na próxima aula, eu vou demonstrar isso através de um instrumento. Eu vou precisar até de uma extensão, porque não tem tomada aqui na sala. Que eu vou fazer com a eletrólise da água com bicarbonato de sódio. Eu vou explicar um pouquinho depois. Beleza? E aí, ó, observa. Eu vou ter um pouquinho, logicamente, que fique claro que, vamos lá, pessoal. Eu vou ter cloro e OH-, mas eu também vou ter cloro e Cl-, né? Mas o OH- vai descarregar também. Só que em menor quantidade. Por quê? Porque o cloro tem preferência na descarga em relação ao OH. Então, é essa tabela aqui que ela é super importante que você tenha ela escrita no caderno. Memorizada não, que é difícil, sabe? Mas se você puder estabelecer uma noção, quem descarrega e quem não descarrega, ajuda bastante, certo? E aí, vamos para os polos agora, né? No polo positivo, vai vir o que? O ânion, né? O íon negativo, o ânion, não é isso? Então, ó, 2Cl- aquoso vai formar Cl2 mais 2 elétrons. Bruno, essas equações, relaxa que o cloro é aquela substância simples que se manifesta na forma de Cl2. Ela existe na forma de Cl2, tá certo? No polo negativo vai vir o H+. 2H+ mais 2 elétrons vai dar H2 gasoso. Aqui gasoso e aqui também gasoso. Vou ter um pouquinho de OH-? Vou ter um pouquinho de oxigênio? Vou, mas não vou colocar no polo negativo aqui embaixo. Eu não vou fazer aqui o polo negativo com OH-, né? Como o livro faria, por exemplo. Como é que o livro faria? Colocaria assim, ó. 2OH-, aí colocaria a equação. Como eu quero obter aqui uma equação global, né? Eu vou tirar o OH- da história e vou fazer aqui, ó. Elétron com elétron cortou. Eu fico 2H+ mais 2 Cl-. Repito lá, ó. H2 mais Cl2. Então observa.
Na aula que eu expliquei sobre a eletrólise ígnea, o NaCl ia formar sódio metálico e gás cloro. Na eletrólise em solução aquosa já mudou a coisa. Eu formei o mesmo gás cloro porque o cloreto ganha na descarga para hidroxila, mas não formei o sódio, formei gás de hidrogênio. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver a parte da estequiometria na eletrólise, onde a gente vai começar a entender a relação entre carga elétrica, corrente elétrica e o número de mols de substância que consegue ser depositados ou reduzidos no caso dos metais. Tá certo?